Graça e paz, irmãos. Que bom que o Senhor nos oferece mais um tempo para estarmos diante dEle. É apenas como introdução, não é exatamente o encargo do meu coração, mas eu queria ressaltar Mateus 13, versículo 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. E depois, versículo 23, que nos diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a compreendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto a um, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Nós temos aqui o princípio que o Senhor estabelece para a compreensão que gera frutificação, ou a não compreensão que gera estagnação na obra do Senhor, na casa do Senhor. A gente precisa compreender, como diz no verso 19, ele está interpretando a parábola do semeador, que quando está semeando a palavra, você tem aves do céu ao redor. E aquela semente que não foi bem enterrada, aquela ave vai ali, com seu pé, fica ciscando e pega aquela semente e come. E ele está dizendo que isso aí, a interpretação, significa que aquele que ouve a palavra e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ou seja, irmãos, quando o povo de Deus se ajunta para o ministério da palavra, ou quando você se dedica a estudar a palavra na sua casa, ou ler a palavra, o inimigo está próximo. Não ao redor, porque ao redor está o anjo do Senhor, mas ao derredor, bramando como leão. E ele vai fazer de tudo para nos distrairmos e não compreender as Escrituras. E se a gente não compreender, diz que ele vai e arrebata o que foi semeado no coração. Então nós estamos diante de uma batalha contra as trevas. Vocês estão entendendo, né? Às vezes nós oramos assim: Senhor, repreenda o inimigo e tal, do nosso meio. Isso é importante. Mas a Bíblia também fala assim: não deis lugar ao diabo. Se a reunião é 7h30, procure chegar às 7 horas, para você não dar lugar ao diabo. Entendeu? Ele vai querer te atrasar no trânsito, em casa, em todos os meios. Aí você vai chegar aqui 7h30, vai querer saudar os irmãos, vai querer ir no banheiro, vai querer beber água, vai querer... Quando você menos pensa, você entrou num espírito de inquietação. Está desapercebido. E nós que somos pais, em casa você tem que estar em oração, chamar os seus filhos. Não estamos indo para um parque de diversão. Nós estamos indo para estar como assembleia diante do Senhor. Aqui não é um lugar de você brincar. Você tem que ensinar o seu filho isso em casa. Assim como na escola as professoras não permitem o seu filho fazer transtorno na sala de aula, você não pode permitir que ele faça isso aqui. Porque ele vai usar o inimigo de todas as maneiras para nos distrair. Esse é um ambiente, irmãos, que tem que estar em santidade, em temor e oração. Os irmãos do som têm que chegar cedo. Não é para afinar o louvor, os instrumentos na hora da reunião. Às vezes é melhor nem ter instrumento do que ter barulho e inquietação no meio da assembleia dos irmãos. Vamos cantar a capela. É uma palavra de amor, de exortação, os irmãos. Já que vocês me pediram para ajudar, eu quero ajudar vocês em amor, para a gente... O senhor falou: eu vou edificar minha igreja, mas ele não pode edificar com crianças. Nós temos que amadurecer e deixar essas coisas de menino para trás. Os irmãos que servem têm que chegar cedo, têm que estar em oração. As irmãs chegam, andam devagarzinho, não faz barulho, e vão procurar estar em oração. Outra hora você conversa outras coisas, porque senão o inimigo vem, sobrecarrega o nosso lugar,
e a gente não vai entender a palavra. Estão entendendo, irmãos? Então, o verso 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ouvir a palavra. Você tem que colocar o seu coração aqui. Você tem que se desligar completamente. Quem tem ouvido para ouvir, o que diz a Bíblia? Então não se distraia, não converse. Irmãos, quando eu estou vindo para uma reunião para servir, eu evito conversar com os irmãos até dentro do carro. Nessa hora eu não quero conversa. Não é por educação, é porque existe uma unção da palavra. E a gente precisa estar em oração para a gente não perder essa unção. O Espírito Santo está conosco, o Espírito da palavra. Senão a gente se inquieta com um bocado de coisa, brincadeira, aí chega na hora da reunião, nós estamos mortos, tocando em morto. E a Bíblia diz para você não tocar em morto. Se você sai de casa em oração e chega aqui na presença do Senhor, o Espírito que você entra aqui, você vai ajudar os irmãos. Mas se você vem num espírito de brincadeira, de distração, de qualquer uma outra coisa, isso também vai gerar peso para os irmãos. Então você é responsável pela edificação da igreja no momento que a Assembleia está reunida para o ministério da palavra. Amém, queridos? Isso não é responsabilidade só de quem ministra a palavra, é de todos nós. Nós precisamos estar de joelho nesses dias, orando pelo irmão que fala, orando pelos irmãos que presidem, orando por quem participa, enfim, orando por esse lugar, para quem hospeda, orando de todas as maneiras, irmãos. Amém? Então aquele que ouve e compreende a palavra. Hoje é um dos tempos mais difíceis que nós estamos vivendo. Porque além de sermos um povo superficial, nossa cabeça está envolvida com muitas coisas, muita informação. É como se fosse um HD de computador que já está cheio e quase não sobra mais espaço para a palavra. Especialmente quem usa muito celular, a sua cabeça está passando centenas ou milhares de informação. Então você já está com a cabeça saturada de coisas. Além do trabalho, do cansaço, da família, dos filhos, chegamos exaustos. Então nós precisamos estar muito em oração, porque toda essa atmosfera, toda essa situação é para que a palavra do Senhor seja bloqueada e não haja crescimento no povo de Deus, maturidade. Então aquele que ouve, são duas coisas, ele ouve e compreende. Essa é a sua responsabilidade, no mínimo ouvir e procurar compreender. A responsabilidade de quem fala é falar de maneira audível, clara, objetiva, uma interpretação objetiva, com unção, para que haja compreensão. Mas o trabalho de um obreiro poderá ser nulo se as pessoas estiverem totalmente distraídas e com a mente despreparadas para ouvir e compreender a palavra. Se a gente ouvir e compreender, diz assim: e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Isso está falando dos 3 níveis de crescimento do povo do Senhor. Quase tudo que se faz hoje em relação à igreja é voltado para essa classe menor, de 30%. Então a gente fica ali na periferia. Muitos livros publicados são para atender essa classe de 30%. Digamos, um povo mais mediano, negligente, que não pode contar muito com eles. Mas o Senhor nos chama para a maturidade. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Então vamos abraçar essa palavra de encorajamento para a gente ser mais firme, sabe? Sermos mais sérios com as coisas do Senhor, se o Senhor realmente vai poder contar conosco. Se Ele não puder contar conosco, Ele levanta outras pessoas e a gente fica aí com a nossa vidinha medíocre, com a nossa distração. Mas o Senhor não quer assim, Ele quer contar conosco. Quer que sejamos vencedores, sejamos fiéis na presença do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor produza arrependimento em nosso coração e nos dê um santo temor nesses dias. Possamos ser aqueles filhos que desejam ouvir e compreender a Tua palavra, sermos amadurecidos para sermos cooperadores do Senhor, o Senhor poder contar conosco
O Senhor prometeu que ia edificar a sua casa, e nós anelamos ver a casa do Senhor construída. Oh Senhor, nos ajude, nos dê essa graça, aproveite esse tempo conosco hoje, que a Tua unção, a Tua presença seja abundante conosco, porque nós queremos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nós entregamos esse tempo hoje nas Tuas mãos e os outros dias, para que o Senhor possa encabeçar, dirigir, coordenar, nos guiar, encontre lugar em nosso coração. Sabemos que estamos nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor, e nós queremos ser achados com os olhos abertos, preparados para a Tua volta. Não, ó Deus, distraído com as coisas enganosas desse tempo. Abençoa a Tua palavra hoje, Senhor. Fala conosco. Te pedimos em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos no livro de Romanos, capítulo 15, inicialmente. Versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Que nos diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Queria ressaltar essa importância de compreendermos a didática de Deus, a maneira que Deus ensina o seu povo, a maneira que Deus guia o seu povo no Novo Testamento, especialmente apontando o tempo do fim. E ele fala para nós que, através de Paulo, que tudo que outrora foi escrito. Então você tem dezenas de livros do Velho Testamento, e você tem uma história que tem uma linha só, uma simetria entre os livros da Bíblia do Velho Testamento com o Novo Testamento. E se nós quisermos compreender ou aprender o que Deus está fazendo nesse tempo, Ele é tão bondoso conosco que Ele vai nos mostrar que tudo que outrora foi escrito, tudo que outrora foi feito, tudo que outrora foi profetizado, todas aquelas liturgias, tipologias, profecias, todas as peregrinações, todas as manifestações de Deus ao seu povo no Velho Testamento, na verdade elas, por um lado, eram fatos históricos que aconteceram de fato, mas ao mesmo tempo elas apontavam para o tempo do fim. Deus estava preparando o caminho no Velho Testamento para que pudéssemos dar prosseguimento a esse caminho para o tempo do fim. Quando nós encontramos o livro de Gênesis, nós encontramos as sementes da obra de Deus. Quando encontramos profetas, eles estão regando estas sementes. Quando encontramos o Senhor no Evangelho, o fruto precioso do que Ele plantou lá no livro de Gênesis foi regado pelos profetas, e essa planta cresceu. Agora veio o período de dar o fruto. Isabel fala para Maria: bendito o fruto do teu ventre. Aquele fruto é o nosso Senhor. Só que esse fruto, diz a Escritura em João 12, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, o que acontece com ele? Ele fica só. Mas se morrer, ele produz. Então ele caiu, morreu. E aí nós temos o livro de Atos, muitos frutos. Nós temos a igreja. E agora nós temos as cartas de Paulo. Como o Senhor falou em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que estiver em mim que não der fruto, o que o Senhor faz? Ele vai cortar. E a vara que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda para que dê mais fruto. E essa podagem é pela palavra, porque ele fala: vós já estáis limpos pela palavra. É pela palavra e pela disciplina do Espírito Santo.
Agora, pelas cartas de Paulo, nós estamos sendo podados, limpados, lavados, edificados, para que possamos dar mais fruto ainda. Porque no livro de Apocalipse, nós teremos então a colheita de tudo que foi plantado em Gênesis. Os profetas regraram e podaram, e nós temos o fruto que é o Senhor. Nós temos então essa árvore que é a videira no livro de João, no livro de Atos, que é a igreja, que chegou em toda a terra, e agora o Senhor espera uma colheita no tempo do fim. Então, queridos, o Senhor trabalhou no começo olhando para o fim. Um agricultor prepara a terra, aduba a terra, planta, poda, limpa, mas ele está olhando para o tempo da colheita. Nós estamos no tempo do fim. E o Senhor preparou olhando, trabalhou olhando para esse tempo do fim. Se eles foram fiéis à sua própria geração, como diz o livro de Atos, que Davi foi fiel à sua geração, assim como Abraão foi fiel à sua geração, Moisés foi fiel à sua geração, e todos os demais foram fiéis à sua geração. E os primeiros cristãos da igreja primitiva, que inclusive vários deles morreram e foram mártires, eles foram fiéis à sua geração. Lutero foi fiel à sua geração. Muitos dos nossos pais foram fiéis à sua geração. Agora o Senhor espera que sejamos fiéis a essa geração do tempo do fim. Amém, queridos? Que Ele possa encontrar lugar no nosso coração. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se quisermos aprender, nós vamos ter que valorizar toda a palavra de Deus. Não poderemos cometer esse equívoco que alguns falam, que o que outrora foi escrito foi para o passado, foi para o povo de Israel. Nós não temos mais nada a ver com isso. Nós temos a ver com o Novo Testamento. Não, isso é um equívoco. Porque Jesus veio segundo as Escrituras. Jesus viveu segundo as Escrituras. Cada passo dele, cada ato dele, cada obra dele foi para que se cumprisse a Escritura. Lucas costumava dizer sempre, e isso foi dito, isso foi feito, e isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, parece que Jesus andava como que um relógio de precisão, de maneira que o que outrora foi escrito, a cada passo dele deveria ser cumprido num tempo que é chamado Kairos de Deus, é o tempo certo de Deus, para que cada etapa da vida e do ministério dele fosse cumprido. Ele foi o homem da palavra do Velho Testamento, ele foi o homem que ressaltou a autoridade das Escrituras Sagradas do Velho Testamento, e ele foi o homem que interpretou, como costumava dizer, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então ele está sempre dando a interpretação, dando continuidade, sentido exato às Escrituras do Velho Testamento. E quando nós encontramos Paulo está sempre vinculando a realidade espiritual do Novo Testamento em Cristo com a tipologia e as profecias do Velho Testamento que apontavam para aquele tempo. Na verdade, Paulo foi um erudito no Velho Testamento, criado aos pés de Gamaliel, e agora nós encontramos que o que outrora era sombras e figuras, agora o corpo de todas aquelas sombras é Cristo. Ele é o sentido exato, a resposta de Deus a todas as indagações dos homens e da necessidade humana. Ele é o cumprimento da lei, o fim da lei é Cristo. De maneira que não tem separação entre o Velho Testamento no sentido da plenitude da palavra e o que outrora ficou foram simplesmente as liturgias voltadas ao judaísmo, mas não a lei moral de Deus. Foi deixado, vamos dizer, se cumpriu na cruz as tipologias do Velho Testamento, mas não a sua realidade foi invalidada. Na verdade, Jesus falou que ele não veio para invalidar a lei, e nem mesmo um tio sequer da lei seria invalidado, porque tudo iria se cumprir.
Devemos separar as leis cerimoniais e o princípio da lei moral de Deus, onde revela o seu caráter e a sua vontade. Que coisa gloriosa é a santa palavra do Senhor, irmãos. E nós precisamos, como Esdras, amar essa palavra, amar esse livro. Jesus falou, meu povo, na verdade ele diz, errais por não conhecer as Escrituras. E ele se refere ao Velho Testamento. E nem o poder de Deus. É claro que numa aplicação isso fala de toda a palavra para nós. Essa palavra é tão gloriosa que tem um autor chamado Campbell Morgan. Ele foi o homem que discipulou T. Austin Sparks na sua juventude. Ele foi chamado, o Morgan, de príncipe dos expositores da Bíblia, assim como Spurgeon foi considerado no século XIX como o príncipe dos pregadores da Bíblia. E ele tem um livro que me chama a atenção, o título é Jesus Responde a Jó, mostrando que todas as perguntas que Jó fez e a incompreensão de Jó que o perturbou na sua época, o porquê de toda aquela crise e disciplina incompreensível, irracional e ilógica da sua época, Jesus responde no seu discurso, nas suas pregações e nas suas obras no Novo Testamento. De maneira que o Senhor está atento a todas as coisas. Davi foi um homem que viveu no Espírito de Cristo, e ele foi um tipo de Cristo. De maneira que muitas palavras de Davi, na verdade, eram ecos do coração de Deus em relação a Cristo desde a eternidade, acerca de tudo que ele viria experimentar, viver naquela cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, o salmo messiânico, onde muitas daquelas palavras de Davi se cumpriram na cruz. O que dizer de Abraão, que é reconhecido como Pai Celestial, e os que são da fé são chamados filhos de Abraão pela fé, porque primeiro foi pregado o Evangelho a Abraão, segundo Paulo no livro de Gálatas. Isaac foi uma tipologia perfeita de Cristo, que como sacrifício foi para o altar. José, que foi traído pelos seus irmãos. Moisés, o libertador no Egito, a semelhança de Cristo, como diz Hebreus 3. Josué, cujo nome significa Salvador, e ele introduziu o povo na terra de Canaã. Por um lado ele representa Jesus, e por outro lado a própria terra de Canaã é o nosso Senhor, a terra que mana leite e mel. Que coisa gloriosa! Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é o sumo sacerdote e ele é o Cordeiro da oferta. Ele é o sacrifício. Ele também é o verdadeiro tabernáculo, a sombra do tabernáculo de Moisés. Ele é a serpente que foi levantada no deserto, conforme ele mesmo interpretou a Nicodemos no capítulo 3. Ele é a água da vida, ele é a casa de misericórdia, ele é o verdadeiro maná que veio do céu. Meu Deus do céu! Tudo que nós necessitamos está em Cristo. Porque o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, você está vendo que as Escrituras está cheia de paciência e de consolação, ou seja, de encorajamento. Às vezes estamos desencorajados, um povo fraco, porque não estamos saturados com essa palavra viva de Deus, que dá norte para a nossa vida, que nos coloca de pé, que dissipa o mal, que nos liberta do pecado, que nos transforma, que abre o nosso entendimento, que nos coloca na presença de Deus. E Pedro diz que como palavra profética, ela é como aquela lâmpada que alumia no meio da escuridão, e ela nos dá rumo. Todas as indagações, dúvida e confusão, a palavra de Deus dissipa, porque ela é como espada mais penetrante que
aquela faca, adaga de dois gumes, ela penetra o mais profundo do nosso ser e divide, faz separação de espírito e alma, juntas e ligaduras, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Toda a nossa pobreza espiritual é a ausência da palavra, é o resultado disso. Não culpe os homens, nem os seus problemas, nem o que passou outrora. Ponhamos-nos diante de Deus a exposição da sua palavra santa, para ela realmente poder penetrar na nossa vida. No Velho Testamento, eles traziam a sua vítima, o seu sacrifício, e entregavam no altar o sacerdote. Agora Paulo diz em Romanos capítulo 12 que ele rogava pelas misericórdias de Deus que pudéssemos apresentar os nossos corpos como sacrifício santo, puro, um culto racional com entendimento, para que as nossas mentes fossem renovadas e pudéssemos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele sacrifício no Velho Testamento, aquele corpo também é uma figura não só de Cristo, mas também é uma figura do cristão, que agora vem ao altar. Você se lembra que no tabernáculo tinha uma bacia de bronze? O bronze na Bíblia representa juízo de Deus, julgamento de Deus. E nessa pia tinha água. Quando você quer entrar na casa, quando você quer servir, quando você quer vir a palavra, você precisa primeiro lavar suas mãos naquela pia de bronze, porque ali vai apresentar o juízo de Deus, mostrando que a ira de Deus cairia sobre você. Não havia nada de bom em você e em mim. Todos nós éramos culpados, dignos do fogo do juízo eterno de Deus. Não há nenhum bem em nós. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Total depravação, total rebelião, queda do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você acha que pode servir a Deus? Você acha que você merece algum favor de Deus? Irmãos, nós merecíamos o castigo eterno. É a pura graça e misericórdia de Deus que nos alcançou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o sacerdote tinha que se achegar naquela bacia e lavar suas mãos. E nós não podemos querer nos achegar a Deus, a sua casa, a sua obra de qualquer maneira. Não podemos colocar nossas mãos sujas nas coisas santas do Senhor. Precisamos ser lavados pela palavra. Depois ele ia para o altar, e o altar fala da cruz. Agora devemos apresentar a nossa vida ao Senhor por meio da cruz. Se alguém quer vir após mim, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, ou seja, vai para o altar, siga-me. Então agora Paulo fala para a gente entregar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo. Então chegamos no livro de Hebreus, e o autor aos Hebreus vai dizer que essa palavra santa, ela é mais cortante que qualquer espada ou faca de dois gumes. É ela que penetra o nosso ser e vai fazer separação de alma e espírito, juntas e ligaduras. O sacerdote pegava a sua faca, a vítima era sacrificada, e ele começava a cortar aquelas partes da vítima, conforme o livro de Levítico e conforme as orientações do Senhor no Pentateuco a Moisés. Tinha parte daquela vítima que tinha que ser lançada fora, e tinha parte que tinha que ser colocada sobre o altar, e o fogo consumia e jamais se apagaria até que aquela vítima se transformasse num punhado de cinza. Isso está falando da nossa consagração, de que quando consagramos a nossa vida ao Senhor,
A palavra de Deus vai ter que penetrar, que nos cortar e mostrar para nós que, ainda que venhamos a entender que aquilo está certo ou não, e julgar as coisas, não importa. Ele vai separar o que é da carne e o que é do Espírito. E assim como existem as obras mortas da carne e as obras da carne, conforme o livro de Gálatas, capítulo 5, existe também aquelas obras da carne que parecem ser boas. Os fariseus estavam cheios de boas obras, entre aspas, mas eram obras da carne. A religiosidade, o pecado da suposta santidade, a falsa espiritualidade. Paulo falou aos Filipenses que ele não se cansava de lhes falar as mesmas coisas, porque eram segurança para eles. E ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Não nos gloriamos na carne. Eles se exultavam em Cristo. Não nos gloriamos na carne. A carne é essa tentativa humana de fazer as coisas sem a graça de Deus, religiosamente, por esforço humano, sem o Espírito Santo. Então é possível pregar na carne, orar na carne, servir na carne, congregar na carne, estar tantos anos sem se submeter à autoridade das Escrituras e ao ministério do Espírito Santo. E é possível que muitos que estão pregando, muitos que estão ouvindo, muitos que estão repetindo a palavra, nem sequer nasceram de novo, irão para o inferno. E outros que nasceram de novo, mas porque viveram uma vida egoísta, sem se permitir ser golpeado, confrontado, libertado pela palavra, eles serão disciplinados na volta do Senhor no tribunal de Cristo. Então nós vivemos um tempo de apatia, de mornidão, esterilidade, um tempo onde o povo de Deus é fraco, misturado como uma Babilônia antiga. Às vezes queremos uma liderança que massageie o nosso ego, uma pregação mais encorajadora para sairmos daqui animados, e aí convertemos o evangelho do reino de Deus num falso evangelho antropocêntrico, ou seja, que coloca o homem no centro. Isso é apostasia. Isso não é o reino de Deus, nem o evangelho de Deus. A igreja é para a glória de Deus, não para o bem-estar humano. A igreja não é para acalentar o nosso ego, irmãos. Na verdade, a palavra mostra que nós morremos com Cristo, porque não há esperança para nós. Ele não quer melhorar o nosso velho homem, Ele nos matou na cruz, para agora sermos novas criaturas em Cristo Jesus e viver pela vida de Cristo. É uma nova vida no Senhor. Oh, irmãos, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nós precisamos voltar ao Velho Testamento, muitas das vezes, para podermos termos noção de muitas coisas que Deus fez no Velho Testamento, que apontavam como sombras, figuras e tipologia do que Ele faria no Novo Testamento e também nesse tempo que nós estamos vivendo. Olhe, por exemplo, o que aconteceu com o povo de Deus no período do Egito. Eles estavam presos, Deus enviou um libertador, ali está Faraó. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no deserto, mas no deserto eles se rebelaram, e um caminho que seria curto, agora eles passaram a trilhar e ter aquela jornada de 40 anos peregrinando. E aquela geração rebelde teve que morrer no deserto, porque quando os espias foram espiar a terra de Canaã, no lugar deles contemplarem as promessas do Senhor, eles contemplaram os gigantes e eles infamaram a terra.
eles entregaram uma profecia de incredulidade e maldição, e toda aquela geração, cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, se rebelaram contra o Senhor. O Senhor quis destruir toda aquela geração, mas Ele prometeu que eles não herdariam a terra de Canaã. Os seus filhos, sim. E eles ficaram peregrinando até toda aquela geração morrer, e os seus filhos foram entrar na terra. Do Egito até o deserto, eles passaram o Mar Vermelho. E do deserto até Canaã, eles tiveram que atravessar o Jordão. Agora eles entraram na terra de Canaã, através de Josué. Nem Moisés, porque feriu a rocha 2 vezes, ele pôde entrar em Canaã. Ele também foi disciplinado pelo Senhor. Oh, irmãos, nós temos então esses 3 estágios: o Egito, o deserto e a terra de Canaã. Será que isso está por acaso? Será que o Novo Testamento fala muito claramente sobre essas coisas? Fala. Paulo fala em 1 Coríntios 10 que eles foram batizados tanto na nuvem quanto Moisés. Eles viram os milagres do Senhor. Havia uma pedra que saciava a sua sede, e aquela pedra era Cristo. Mas apesar de todos aqueles milagres que Deus operou na vida deles, sabe o que diz Paulo? Que Deus não se agradou da maioria deles. Vocês se lembram disso, irmãos? E eles morreram no deserto. E por que essas coisas estão escritas? Vamos olhar rapidamente. 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era, olha Paulo aplicando a tipologia, vendo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, figuras. Sabe, no passado, quando tirava uma foto com aquela máquina antiga, aí você pegava aquele rolinho de filme, você olhava assim na luz, estava aquelas imagens ali, mas você não entendia, claro. Você até imaginava. Você tinha que levar numa casa para eles revelar aquela fotografia. Você se lembra? Depois te dava o negativo. É isso aqui que Paulo está dizendo. Tudo isso era sombra e figura, mas o corpo é de Cristo. Tudo aquilo que era tipologia se tornou claro como uma luz em Cristo. Verso 7: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e a beber, e levantou-se para folgar. Como é que eles se tornaram idólatras? Quando eles adoraram o ídolo mais sutil, que não foi uma grande estátua primeiramente, nem um bezerro de ouro. Olha como é que eles se tornaram idólatra. O povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. O que é isso aqui? Um Deus chamado entretenimento. As pessoas viverem para si, viverem para o seu bem-estar, querer um Deus que os protege para se sentir bem, querer um Deus que faça milagres na vida deles, mas eles não querem ser um milagre. Querer os dons de Deus, mas não quer Deus. Querer que o Moisés suba ao monte para ouvir a voz de Deus e trazer as tábuas da lei, mas eles não querem subir um monte. Eles querem transferir responsabilidade para a liderança. Querer que Moisés seja santo, mas eles querem ser profanos. Será que nós não somos assim nesse tempo? Ó, Deus abençoe meu trabalho, meu casamento, minhas finanças, minha saúde, meus filhos. Para quê? Para sermos mais idólatras?
Porque parece que quanto mais o Senhor nos abençoa, mais distante nos tornamos dele e menos comprometido. E isso é o pior nível e estágio de idolatria. Esse Deus chama-se eu, ego, aonde o homem centraliza tudo e, se puder, quer manipular o próprio Deus. O que você tem feito com a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida? E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E Paulo fala tanto sobre isso, para zelarmos pela santidade e fugir das impurezas, especialmente no coração. Venerado seja entre todos o casamento ou o matrimônio e o leito sem mácula, porque quanto aos adúlteros e os fornicários, Deus os julgará. A igreja de Corinto tinha muitos fornicários. Tinha um jovem cometendo o abuso sexual da sua própria madrasta. Nós encontramos tantos problemas nessas áreas morais, tantas traições, casamentos desfeitos, pecados, jovens abrasados. Me refiro no sentido mais amplo do cristianismo hoje. Oh, irmãos, que coisa terrível, que as estatísticas mostram que o índice de adultério e de divórcio entre os cristãos é quase similar ao mesmo que acontece na sociedade. Isso significa que estamos vivendo um nível de apostasia devastadora no tempo que nós estamos vivendo. E que, se não formos cheios do Espírito Santo hoje, todos nós estamos propensos a esse tipo de erro, porque é um período como na época de Noé, que o Senhor falou: assim como foram os dias de Noé, serão também no tempo do fim, onde potestades terríveis estão trabalhando para inflar a carne, o pecado, a alma, a mente. Aquilo que na época se publicava pornografia numa revista que ficava escondida por detrás dos jornais, numa banca de jornal, as pessoas tinham vergonha. Depois de um tempo, essas revistas vieram para a vitrine das livrarias, depois as televisões. E hoje, onde elas estão? Hoje elas estão na tela do celular dos nossos filhos e das crianças. Uma estatística mostrou que crianças cerca de 5 a 11 anos, 95% delas já tiveram acesso visual com a pornografia por meio da internet. Você já imaginou isso? Aí você não educa o seu filho, você só pensa em ganhar dinheiro e se distrair com futebol, qualquer uma outra coisa. Você não tem tempo de qualidade com seu filho. Então você dá um celular, uma espécie de um suborno para manter ele tranquilo. E você coloca o ensinamento, a cultura do seu filho na mão de Satanás. Porque os grandes gurus dessa sociedade, da cultura, da arte, da música, da educação, muitos deles têm envolvimento com o satanismo. Nossos filhos não têm idade para isso. Você sabia que Bill Gates, o pai da Microsoft, relutava em dar um celular para os seus filhos? Você sabia que Steve Jobs, que foi o pai da Apple, não dava celular para os seus filhos? A não ser a partir de 11 ou mais anos, porque ele sabia o quão nocivos são essas coisas para os seus filhos. E você sabia que o pai do Facebook, ele lutou para entrar com uma nova face de Facebook voltado para as crianças? Porque a época melhor para doutrinar uma criança é o período do seu estágio infantil, onde as sementes podem ser plantadas na sua alma e no seu subconsciente, a semelhança de um cimento fresco que você escreve e depois que seca você já não consegue mudar. Nós temos, por exemplo, na história do Velho Testamento, 3 homens que foram criados num contexto hostil e se tornaram homens de Deus, porque seus pais, especialmente sua mãe, educaram eles desde a sua meninice de peito até desmamar.
Nós encontramos Moisés, que foi criado dentro do palácio do Egito, mas se tornou um homem de Deus. Quem amamentou Moisés? Foi uma hebreia, a sua mãe. Encontramos Samuel, que também foi colocado dentro da casa de Deus, onde as coisas estavam profanadas, os filhos de Eli, mas toda a influência dos filhos de Eli não puderam romper com o que Deus fez na vida do menino Samuel, porque quem educou ele desde a sua meninice foi sua mãe Ana. E no Novo Testamento encontramos um Timóteo, cuja mãe era cristã e o seu pai era um gentio, mas ela educou o seu menino. Esses homens foram homens de Deus, criados num ambiente de crise, de ideologia, de cultura e de paganismo. Mas sabe o que nós fazemos hoje? As mulheres estão lutando para serem tão bem-sucedidas na sociedade, na sua profissão. Há um movimento que está batalhando contra a edificação da família, o treinamento das crianças. Satanás sabe do futuro da geração, o quanto isso é especial para Deus e o quanto isso está na criação dos nossos filhos. No Egito, Satanás quis matar os meninos dos hebreus, mandou entregar no rio Nilo para serem devorados pelos jacarés ou os crocodilos. Vocês se lembram disso? Deixa vir as meninas, os varões não. Quando Jesus nasceu, o que Herodes mandou fazer? Ele mandou matar todos os meninos, que ele não sabia quem era o Salvador. E você vai encontrar isso em muitas culturas. Hoje o islamismo, enquanto as mulheres do Ocidente não querem ter filhos, ou um, no máximo 2, as mulheres islâmicas querem ter 10, 12. E se tiverem 5, elas se sentem amaldiçoadas. Seus filhos são preparados desde pequeno para serem fiéis a Alá. E hoje a Europa está sendo invadida pela primavera árabe. O islamismo está tomando conta do mundo. Enquanto o povo de Deus é negligente, quase não tem filho, e os poucos filhos que tem, nós não educamos no caminho do Senhor. Estamos preparando aqueles que preparam seus filhos para serem grandes profissionais, mas não estão preparando seus filhos para serem homens de Deus e mulher de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro com seu dinheiro, a sua carreira, e perder a salvação dos seus filhos? Você acha que o seu maior patrimônio na terra é dinheiro, é casa, é carro, é o seu título, são suas credenciais, seu canudo? Não. A sua herança primeira que Deus te emprestou para você educar são seus filhos. É bom que uma mulher ajude o seu marido, mas não é bom que ela venda a sua dignidade e sacrifique os seus filhos em troco de alguns centavos, alguma miséria de dinheiro que não serve para quase nada. Do passado, o povo de Deus entregava seus filhos a Moloque. Vocês se lembram disso? Era um Deus que representava Satanás, e eles entregavam seus filhos. Talvez se você visse o que é um Moloque, você ficaria horrorizado. Era uma imagem enorme, sentada, o seu ventre era aberto, tinha fogo intenso por dentro, as suas 2 mãos junto ao seu ventre, e as pessoas, ou a mãe, ou aqueles que entregavam seus filhos, colocavam os seus filhos sob essas mãos. Elas estavam numa temperatura incandescente. Na hora que essa criança caía ali, ela ia derretendo por essas mãos e braços até cair dentro do ventre desse Deus pagão. A criança esperneando e gritando de dor. Era a maneira de sacrificar os seus filhos a esse Deus Moloque. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Mas quando você entrega o seu filho a essa sociedade, a essa televisão, a esse estilo de vida, é isso que você está fazendo. Terríveis são os nossos dias. Claro que nós temos que conviver com esses dias. Eu não estou dizendo para tirar os nossos filhos da sociedade. Claro que alguns estão ensinando seus filhos em casa. Isso é muito comum na América do Norte.
e também está em ascensão em alguns países de fala espanhola, e aqui existe conflito sobre isso, mas está avançando dentro da Constituição, dentro do Senado. Mas, irmãos, precisamos considerar essas coisas diante de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Isso é muito sério, irmãos. Está de joelho. Se for preciso, viva uma vida simples, com pouco dinheiro. Sacrifique seu carro, sacrifique qualquer coisa, mas não sacrifique a alma dos seus filhos. E nem a sua própria alma, não vale a pena. Precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. Não é um método, não é uma regra, não é um sistema, não é uma imposição, mas isso é algo que nós precisamos estar diante do Senhor. Amém? Verso 9: não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Eles murmuraram, eles queriam voltar ao Egito, eles reclamavam. Irmãos, quanta murmuração! Nossos irmãos na Venezuela, muitos estão passando fome. Nós temos acompanhado alguns casos. Nós somos ricos e nós reclamamos. E não murmureis, irmão, muito obrigado. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando a gente tem o hábito de louvar o Senhor, de ser gratos, de discernir Cristo, mesmo no meio da crise, isso abre caminho para sermos cheios do Espírito Santo. Mas quando nós murmuramos, atraímos demônios para a nossa vida e para a nossa casa. E por isso tem tanta perturbação. Você está vendo aqui? Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem é o destruidor? Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como, o que diz a Bíblia? Exemplos, figuras. E estão escritas para aviso de quem? Nosso. Nosso quem? Primeiro século, Paulo? Não. Para quem já são chegados os fins dos aqui nós. Se Paulo falou isso no primeiro século, o que dizer de nós, irmãos? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Indo para o fim, irmãos, da mensagem, vamos no livro de Zacarias, capítulo 3. Ouve, pois, Josué, Zacarias capítulo 3, verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos ou de preságios. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Zacarias 3, verso 8, irmãos, tem uma grandeza nesse versículo, porque Zacarias, que foi enviado pelo Senhor no período da restauração da casa de Deus no Velho Testamento, depois de Babilônia, do cativeiro de Babilônia, ele está dizendo que ele, Josué e os seus companheiros, eles eram homens, o pensamento no hebraico é representativos. Esse é o significado da palavra preságio.
é aquilo que significa o que haverá de vir. É uma simbologia, é uma tipologia. Ou seja, está mostrando que aqueles homens e aqueles eventos que estavam acontecendo, eles eram representativos, apesar de ser históricos, de tudo que Deus faria posteriormente. Estão entendendo, irmãos? Agora você imagina a grandeza, a soberania de Deus, de maneira que Ele está fazendo algo na história, literal, físico, concreto, e ao mesmo tempo Ele está preparando e adornando todas as coisas que aconteceriam no tempo do fim, de maneira que tudo que estamos passando agora, primeiro aconteceu no passado, de maneira que não há nenhuma novidade debaixo do céu, que o que acontece agora já foi, e nós podemos ter consolação e esperança, olhando aquilo que Deus já nos falou no Velho Testamento. Esses homens são homens representativos. Hoje nós não vamos entrar nesse assunto da restauração, mas eu queria, pelo menos nos últimos minutos que me restam, lembrar e avivar e despertar a mente de vocês. No tempo de Jeremias, povo de Deus apostatado, eles não ouviram as advertências do Senhor, e Jeremias profetizou que viria um cativeiro, uma disciplina para o povo de Deus. E o povo de Deus seria levado para um lugar, para uma nação. Quem lembra para onde seria? Para onde eles iriam levado cativo? Babilônia, ok? E eles ficariam lá alguns anos. Quantos anos eles ficariam? 70 anos. Isso se cumpriu literalmente? Isso se cumpriu. Tivemos primeiro um cativeiro, que é o cativeiro da Síria, que as 10 tribos do norte foram levadas cativas, e as 2 tribos do sul foram levados também para a Babilônia. Esse povo ficou preso, cativo, em Babilônia por 70 anos. Mas havia um homem de Deus lá dentro que começou a estudar as Escrituras. E ele estava estudando os rolos das profecias, e chegou até o tempo que a profecia de Jeremias iria se cumprir, e chegou o tempo que Deus ia libertar o seu povo do cativeiro. Quem foi esse homem que estudava as Escrituras? Daniel. Isso está no seu livro Daniel, no capítulo 9. Quando Daniel entendeu que esse tempo estava agora se cumprindo, o que Daniel fez? Quem que lembra? O que ele fez? Cruzou os braços. Vai cumprir? Não. O que Daniel fez? Daniel passou a interceder. É uma intercessão de acordo com a palavra profética. Irmãos, irmãs, precisamos estudar as Escrituras como Daniel esquadrinhava, investigava, para procurar entender o relógio profético de Deus, o que Deus está fazendo no nosso tempo. E quando Daniel entendeu as Escrituras proféticas e passou a orar, então nós temos essa união da intercessão de Daniel com o cumprimento das Escrituras, e essa vinculação de oração com entendimento. Ela promoveu o movimento nos céus. Nós encontramos que veio alguém da parte do Senhor falar com Daniel. Você se lembra disso? Quem que veio falar com Daniel? Não, ele veio do céu. Jeremias já tinha morrido. Miguel. Ele veio falar. Mas houve uma batalha nos céus, porque os príncipes do reino da Síria, do reino de Ciro, da Pérsia, eles vieram e confrontaram. E houve a batalha nos céus por quantos dias? E o que Daniel fez? Ficou deitado, mexendo no seu celular, tranquilo. O que ele fez? Jejuou.
Estão vendo uma batalha, irmãos? Quando isso foi rompido e houve vitória, aí começa o livro de Esdras. É aí que entra o livro de Esdras. O que aconteceu no livro de Esdras? Deus despertou o espírito de quem? Ciro. Quem era Ciro? Exatamente, ele era o rei da Pérsia. Mudou o reinado. E nós vamos encontrar que uma profecia sobre Ciro chegou até ele. Foi profetizado no livro de Isaías, entre 150 a 200 anos atrás. Deus liberou uma profecia que Ciro seria o seu pastor, o seu servo, e edificaria uma casa para Deus lá em Jerusalém. Como é que Ciro soube disso? Tinham homens que estudavam a palavra dentro da Babilônia. O povo de Deus estava no meio da confusão. E agora Ciro se levanta e ele então manda um decreto para que aqueles que são do Senhor pudessem voltar para Jerusalém para edificar a casa de Deus. Sabe quantos vieram, irmãos? Quantos por cento saíram de Babilônia para voltar a Jerusalém para edificar a sua casa? Um remanescente, um punhadinho, um percentual muito pequeno. Muitos quiseram ficar lá ganhando dinheiro, eles aprenderam a ganhar dinheiro. Muitos já tinham suas propriedades, seus bens, suas mulheres, seus status, sua vida. Mas tudo aquilo seria banido do registro histórico para a recompensa dos galardões no reino de Deus. Somente aqueles que vieram com o Senhor. Então nós temos a primeira leva daqueles que vieram de Babilônia para Jerusalém, com Zorobabel e Josué. Então eles vieram estabelecer o primeiro altar, depois os fundamentos, e começam a edificar a casa. Mas houve um levante. No livro de Esdras, capítulo 4, a obra de Deus parou por pelo menos 16 dias. E depois que a obra de Deus parou, Deus enviou 2 profetas. Estamos em Esdras capítulo 5. Quem foram esses profetas que Deus enviou? Ageu e Zacarias. E agora com Zacarias nós temos essa palavra do capítulo 3. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, verso 8: tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, ou homens que são simbólicos, eis que eu farei vir o meu servo renovo. Esse servo era o Messias que havia de vir. Vocês têm que ser fiéis, porque a restauração dessa casa, ainda que seja com remanescente, é o caminho que prepara para a vinda do Messias. Mas quando Ageu veio, Ageu vem com a palavra profética e diz: esse povo diz, não vê ainda o tempo de edificar a casa de Deus. E o Senhor reclama: a casa é tempo para vocês de edificar a casa de vocês. Vocês estão construindo e a casa de vocês estão sendo bem acabadas, e a casa de Deus vai ficar abandonada? Porque eles abandonaram a restauração da casa. O que Deus fez? Cerrou a chuva dos céus, tocou no bolso deles, tocou na economia da nação. Houve uma crise política e econômica e social no tempo de Esdras, igual o Brasil tem passado. Muitos colocaram a culpa na Dilma, e outros na Venezuela colocam a culpa em Maduro, ou em Hugo Chávez, em Cuba, ou em muitos lugares. Irmãos, nós precisamos considerar as coisas conforme a perspectiva da palavra de Deus. Ainda que os homens são maus e Deus vai julgar, mas precisamos considerar por que muitas das vezes as coisas acontecem no contexto nacional. É porque muitas das vezes nós temos afrontado o Deus soberano dos céus e temos retardado os ponteiros do relógio de Deus em relação a Israel e a igreja e a volta do Senhor. Deus fechou os céus. Plantavam muito, colhiam pouco, e o pouco que eles colhiam, Deus assoprava. Por quê? Porque a casa de Deus havia sido abandonada.
Então, querido, essas coisas aconteceram, e disse Paulo: tudo que outrora foi escrito, por que foi escrito? Para o nosso ensino, para que pela consolação e esperança das Escrituras também tenhamos esperança. E esses homens eram simbólicos. Então, queridos e amados irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo tão sério, que antecede a volta do Senhor, e nós precisamos orar intensamente. Amém, queridos? Orar, claro, podemos orar: Senhor, livra-nos de problemas, livra-nos de tribulação, prospera o nosso trabalho, a nossa renda financeira. Mas tudo isso não é simplesmente para a gente ficar bem. Tudo isso é para sermos homens e mulheres de Deus, desembaraçados para servirmos melhor ao Senhor nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Melhores mordomos. Cuidado com a sua mente. Sua mente é como um HD. O que adianta você gastar toda a sua inteligência, a sua capacidade, os seus neurônios, a sua saúde, só com as coisas desse mundo e com o seu trabalho? E você ser como aquele servo mau que pegou o seu talento e enrolou ele num lenço e enterrou na terra. E o Senhor falou: servo mau e negligente, por que você não pegou o meu talento e colocou no banco ou desse para outro, para ele render juros? O lenço serve para a gente enxugar o sol enquanto nós trabalhamos. Deus tem dado sabedoria para você, saúde para você, inteligência para você, recurso. E o que você está fazendo com isso? Enterrar na terra significa você gastar tudo que Deus te deu. Nessa sociedade, a terra representa o mundo. Muitos irmãos são muito bem-sucedidos no mundo, mas são fracos espiritualmente. São como aquelas varas da videira de João 15, que porque não produz fruto o Senhor vai cortar. E ali não está falando de perda de salvação, mas está falando de uma disciplina orgânica, de que a obra de Deus não ia avançar por meio deles. Eles seriam disciplinados agora e no porvir, porque estão comprometidos com esse mundo, e essas varas estão roubando a vida da videira. A vara que dá fruto, o Senhor poda para que dê mais fruto ainda. Que sejamos essas varas. Nós nos reunimos também para ser exortados, para ser podados, para sermos corrigidos, para sermos treinados, porque se não formos corrigidos agora, nós seremos corrigidos naquele dia. Irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações, e que esses dias possamos estar como Maria, sentada aos pés do Senhor. Não seja como Marta, não se distraia. Passe esses dias que nós estamos em conferência e oração, esteja orando para o Senhor nos guardar nossos filhos, para que não venhamos perder nada, para que Ele complete a sua obra que Ele propôs a fazer conosco nesses dias. Amém? Que Deus nos abençoe e continue a falar conosco. Vamos orar. Eu vou pedir que 2, 3 irmãos ou irmãs que desejarem, vamos orar em nome do Senhor Jesus.